Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso trabalho de hoje, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Gente, para as pessoas que não me conhecem, eu sou o professor Fabrício Nilo, professor daqui do Instituto Federal do Pará, Campus Vigia. Atualmente, estou coordenando o projeto de extensão. É um projeto que vem trabalhar o final da nossa cadeia produtiva, que seria a parte da comercialização do pescado aqui na nossa microrregião do Salgado. E esse projeto tem como título Marketing Digital no Comércio do Pescado na microrregião do Salgado Paraense, né? Uma estratégia de enfrentamento aos impactos negativos pela pandemia, né? A gente sabe que nós estamos vivenciando ainda a pandemia e muitas consequências a pandemia vem trazendo, vem ocasionando, e um dos objetivos do projeto é tentar reverter todo esse caos, né? Tentar reorganizar o setor, tentar mostrar outras soluções aos nossos microempreendedores individuais. Portanto, sejam todos bem-vindos aqui à nossa sala virtual. Gostaria de saber se estão me vendo ou escutando bem. Por favor. Sim, professor. Sim, muito bem. E é com muita alegria que anuncio a nossa segunda oficina. Já tivemos a nossa primeira com o professor Luan. Hoje estaremos desenvolvendo a nossa oficina Árvore de Problemas, né, Realidade e Desejo dentro da comercialização do pescado com o professor Wagner. Essa oficina foi possível graças ao apoio do IFPA, né, pela parceria em desenvolver e uma chamada pública, né, por meio da Proex, que lançou então a chamada 01 2021 para adesão ao IF Mais Empreendedor. Este projeto, gente, de extensão visa atender, apoiar, orientar os micros empreendedores e empreendedores individuais, conforme o edital maior que existe dentro do Brasil, né? O edital nacional, que é o 05/2021, CETEC-MEC, IF-Sul de Minas e FADEMA, tá? Então, esta segunda oficina, ela foi divulgada dentro do site do IFPA Campus Vigia, a qual trataremos os assuntos relacionados aqui ao nosso projeto. Agradeço em nome de toda a equipe do projeto a presença virtual de todos, tá? E de todas também. Observo e fico feliz que nesta ação extensionista se encontram colaboradores, microempreendedores, além da participação da comunidade externa ao campus Vigia. Então, nesse momento, vamos iniciar nossa atividade e chamamos o professor Wagner Luiz Nascimento do Nascimento, que é professor do IFPA Campus Breves, para ministrar a oficina Árvore de Problemas, Realidade e Desejo na Comercialização do Pescado. Bom, gente, o professor Wagner, ele é engenheiro agrônomo e mestre em desenvolvimento rural, sustentável e gestão de empreendimentos agroalimentares, formado pelo Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal. Também o professor Wagner, ele é técnico em agropecuária, com habilitação em agroindústria, pela Escola Agrotécnica Federal de Castanhal. Desenvolve na função de pesquisador, colaborador, professor, no programa da Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, também do IFPA Campus Castanhal, e atua nas áreas de agricultura familiar, desenvolvimento rural sustentável, organização e movimentos sociais, empreendimentos econômicos solidários e cooperativas, cooperativismo e associativismo, povos e comunidades tradicionais, administração e gestão de empreendimentos da agricultura familiar. Professor Wagner, fique à vontade para você iniciar a sua apresentação, né, para iniciar a sua oficina. Espero que seja uma oficina bem dialogada, né, que os nossos alunos consigam aproveitar o máximo aí de conhecimento que o senhor tem a nos repassar. E desde já agradeço também, né, o seu apoio aí dentro do nosso projeto, em aceitar o nosso convite, né, eu acho que isso é muito importante também, né, uma pessoa como o senhor aí, que já vem desenvolvendo os trabalhos na área da extensão rural,
E essa área da extensão, com certeza, né, vai agregar conhecimentos, né, a gente vai conseguir pontuar o que vem acontecendo dessas empresas, né, vamos considerar, assim, as empresas, os microempreendedores, né, o que vem acontecendo durante esse momento de pandemia. Então, a sua experiência será de suma importância para que a gente consiga resolver esses gargalos dentro da cadeia produtiva, tá bom? Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Vou passar a palavra ao senhor agora. Bom dia, professor Fabrício, tudo bem? Bom dia a todas, bom dia a todos novamente. Eu que agradeço, na verdade, o convite de vocês. Me escutam bem? Sim. Tá. Sim. Sim. Então, eu que agradeço o convite, né, em poder estar contribuindo nessa oficina aqui. Essa questão de todo esse currículo, né, que você coloca para a gente acaba sendo muito normal, natural, né, principalmente nós que viemos de um programa como a Incubitec, né, o senhor também fez parte, ainda continua fazendo parte, de certa forma, do nosso grupo de pesquisadores, e a gente vem atuando muito com esse sentido de pensar a agricultura familiar no processo de gestão realmente, né, assim, só para situar um pouco, nessa última semana eu acabei também fazendo uma palestra sobre a questão da organização social dentro de um assentamento em Marabá, por meio do IFPA também na lógica do IF Empreendedor, e aí a gente vinha discutindo muito sobre essa sua fala, né? A gente começar a pensar o campo nesse sentido de identificar as problemáticas que existem, é uma coisa que eu vou trazer na nossa oficina agora, né? Identificar esses problemas. A gente, enquanto pesquisador, e aí eu falo mais diretamente com os discentes que estão aqui, né, os pesquisadores que estão aqui nessa sala, a gente não tem que ter medo de problematizar no campo. Pelo contrário, a gente tem que buscar gerar discussão, mas a gente tem que entender que a gente está como mediador dentro desse processo. Né, o IFPA, Campus Avançado de Vigia, ele é apenas um meio para que a gente possa trazer essas discussões dentro da agricultura familiar, dentro das organizações sociais, e a gente vai tentando, nessa mediação, construir, claro, a partir das nossas pesquisas, a partir dos nossos projetos, formas, né, estratégias para resolução dessas problemáticas. Nem sempre a gente consegue, porque tem inúmeros fatores que entram nesse processo, mas a gente está na tentativa, e isso daí já é importante, isso mostra, e eu parabenizo, né, o projeto coordenado pelo senhor e a equipe que faz parte, por ter, né, a audácia de, ao menos, tentar fazer alguma coisa, porque a gente poderia muito bem ficar acomodado dentro da nossa instituição, dando nossas aulas, fazendo nossas pesquisas mais internas, e não se preocupar tanto com o ir até o campo e levar alguma forma de tratativa de resolução dessas problemáticas, desses gargalos. Então, estou muito contente de estar com vocês aqui, e vamos lá começar então nossa oficina, espero que seja, né, bem produtiva. Espero que vocês possam também participar, tá? É uma oficina que eu quero que vocês realmente tragam as discussões, que vocês questionem se não estiverem entendendo, para que a gente possa estar dialogando de uma forma mais clara e mais dinâmica aqui nesse momento. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Bem, pessoal, então, né, como o professor Fabrício já me apresentou, me chamo Wagner, né, sou professor do IF de Breves, estou, na verdade, como professor do IFPA de Breves, né, faço parte da incubadora do IFPA Campus Castanhal. Hoje eu vou trazer uma oficina para vocês que vai tratar mais sobre uma dinâmica de entender o que seria, né, o que seriam as árvores de problemas e realidades e desejos. E aí a gente vai dialogando muito para a linha da comercialização do pescado, e aí como o projeto de vocês está bem direcionado para a questão do salgado paraense. Dentro dessa oficina, a gente vai estar dialogando no contexto geral das árvores de problema. E aí depois nós vamos tentar trazer aqui uma dinâmica e tentar compreender como é que isso poderia funcionar numa experiência lá com esses empreendedores que vocês vão estar atuando junto com o projeto. Então, quando a gente fala sobre árvores de problemas, a gente precisa primeiro compreender do que se trata, né, essa árvore, do que a gente está falando. Então, quando a gente fala sobre árvores de problemas, na verdade, nada mais é do que uma metodologia participativa.
Professor, o que seria uma metodologia participativa? Isso é importante a gente deixar bem claro. Porque existem inúmeras formas de metodologia. Eu posso ir para campo, aplicar um questionário, não que isso, né, não seja interessante, aplico um questionário, retorno com a pesquisa e faço minha análise. Pronto. Isso aí acontece tranquilamente, faz parte do contexto da pesquisa, mas a gente, no que o professor Fabrício comentou com a gente no início, a gente precisa identificar, no contexto do projeto de vocês, a problemática ou as problemáticas e buscar, de alguma forma, tentar solucionar esses gargalos que existem junto, né, à área, ao segmento de pesca na região do Salgado Paraense. Então, quando a gente fala sobre a possibilidade de intervenção ou de proposição, principalmente nós que estamos dentro de um instituto que dialoga ensino, pesquisa e extensão, a nossa forma de compreender essa proposição ou essas proposições está relacionada à metodologia participativa. Ou seja, eu, enquanto pesquisador, tenho uma noção do que pode ser feito pela minha formação, pela minha capacitação, mas eu preciso escutar também o agricultor. Eu preciso escutar o aquicultor, o piscicultor, porque é ele que vai me dizer que aquilo é possível. Eu posso muito bem chegar numa propriedade e falar, o problema dessa propriedade é a baixa produção. Vocês têm muitos tanques, porém vocês têm pouco peixe dentro desses tanques. E eu falo, então o ideal seria que vocês colocassem 1 milheiro, 2 milheiros, 3 milheiros de peixe distribuído nesses tanques. Só que essa é a minha visão enquanto pesquisador, pensando numa dinâmica produtiva. Mas a pessoa que está no campo, que é o responsável por esse espaço, vai dizer assim, mas professor, eu não tenho mão de obra para isso. Eu não tenho mão de obra suficiente para comportar 4 tanques de peixes, com cada tanque comportando 1.000 alevinos. Então, esse é o primeiro ponto. Professor, eu não tenho condições de manter a alimentação desse meu peixe nesse período, né, que vai transcorrer da produção dele, desde o alevino até a despesca. Eu não tenho condições de garantir alimentação para 4 milheiros de peixes em 4 tanques, por exemplo. Um outro ponto que a gente consegue tá trazendo. Ou então ele pode falar, professor, durante o inverno eu consigo garantir água dentro desses 4 tanques, mas durante o período de verão, de estiagem das chuvas, eu tenho uma redução. Então, a água que eu tenho disponível, eu consigo garantir 1, no máximo 2 tanques hoje. Então, se eu encher eles de peixe, no verão, provavelmente, pelo menos 2 tanques eu vou perder. Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu trouxe minha visão enquanto técnico, analisando apenas o que eu compreendia como correto. Então, era avançar com a produtividade dentro daquela área. Mas a partir do momento em que eu escuto a pessoa que está dentro daquela propriedade, eu compreendo de forma participativa que existem outros fatores que limitam aquela expansão da produção. Então, o que eu falei para vocês logo no início, a gente precisa entender que, ao ir ao campo, você pensar na lógica da metodologia participativa, a gente vai gerar discussão. E aí essa discussão, ela pode ser gerada a partir da academia, né, com a ciência, junto com o agricultor a partir da vivência dele, ou pode ser até mesmo entre agricultor e agricultor. Eles podem ali no momento um falar que o problema é a questão da água, o outro pode falar que o problema é a assistência técnica, o outro pode falar que o problema é a prefeitura, ou então o problema é o IFPA. Então, dentro desse contexto, o que a gente percebe? Que a gente vai acabar gerando essa discussão. E, reforço, nós acabamos sendo mediadores dentro desse processo. Tá bom? A gente precisa compreender nosso papel enquanto mediador. Então, de forma geral, pessoal, a metodologia, problema, né, da árvore de problemas, desejos e realizações, ela deve ser, e ela é uma metodologia participativa, ou seja, deve escutar tanto aqueles que vão pesquisar, quanto aqueles que estão em campo, né, para que a gente possa chegar ao que o professor Fabrício falou, chegar a um ponto de construir ou elaborar algumas proposições, né, pensar em resoluções para essas problemáticas. Então, quando a gente fala sobre árvores, né, e aí eu já quero trazer vocês para essa discussão, eu pergunto para vocês, quando a gente pensa em árvore, vamos lá, imaginem árvore aí na cabeça de vocês. Quais são as características que chamam a atenção de vocês? Por exemplo, eu poderia falar, a árvore ela tem folha. Além das folhas, o que eu consigo compreender como característica das árvores? Me digam aí.
Árvore tem folhas, árvores têm... Vamos lá? Frutos. Devagar, gente, uma por vez. Vamos? Acho que valendo um ponto para a próxima avaliação. Podem ligar o microfone, Maria Thelma, Cassiane, Paula, Ingrid, Evelyn, as produtoras também, né? As Galhos, microempreendedoras. Isso, galhos, nós temos folhas, temos galhos, o que mais? Frutos. Raiz. Frutos, raiz, mais alguma coisa? Caule. Caule, muito bem, temos o caule também. Então, assim, quando a gente pergunta, né, quais são as características que uma árvore tem, vocês conseguem compreender tranquilamente isso, né? Nosso caule, tronco, tem as folhas, galhos, raízes, frutos, flores, enfim, a gente consegue perceber as características que existem numa árvore tranquilamente. Então, trazendo para o elemento da nossa metodologia aqui, a gente precisa dizer que as árvores, elas apresentam as mesmas características. Pode ser que uma árvore não dê fruto, mas ela dê flor. Ela pode ser que ela não seja, né, pro viés da produção de frutos em si, mas ela tem a sua função para a produção de madeira. Ou seja, as características elas são semelhantes, mas a gente precisa entender que cada árvore ou cada espécie de árvore tem a sua, né, tem a sua diferença uma da outra. E aí eu trago para vocês aqui algumas imagens, para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica de compreender, né, o que são as árvores. Então, você tem aquela árvore que ela cresce mais no sentido apical, ou seja, são árvores mais no sentido vertical, tem árvores numa lógica mais de uma formação de um dossel, de uma copa mais arredondada, ou então um pouco maior, se comparado com as que nós vimos primeiro. Ou então você tem aquelas espécies de árvores que parecem mais, né, uma obra de arte, elas são todas tortuosas, enfim. Então, são árvores, se vocês forem perceber as características aí, você tem caule, você tem raiz, você tem flores, vocês têm folhas, vocês têm os galhos, porém, com características distintas, né? E aí a gente consegue estar trazendo para dentro da nossa discussão que, e aí é um ponto que eu peço para que vocês anotem e observem. Vocês vão trabalhar com alguns empreendedores, né? Não é isso, professor Fabrício? São 5, né? Se eu não me engano? Sim, sim, com certeza. Isso. Então, são 5 produtores que vocês vão estar trabalhando diretamente. Então, quer dizer que pode ser que nesse processo vocês tenham produtores que vão acabar trazendo uma análise da árvore de problemas semelhantes. Pode ser. Mas pode ser que algumas características sejam semelhantes na fala deles. Provavelmente, os problemas vão ser distintos. Pode ser que 2 falem a mesma coisa, 3 falem a mesma coisa, quanto o problema central, que a gente vai falar mais para frente, mas a discussão em si, a problematização em si, vai ser diferente. Então, é isso que eu quero chamar a atenção quando eu mostro, né, para não parecer que aqui é uma aula de silvicultura, o que eu quero mostrar para vocês aqui, nessas imagens das árvores, é que vocês entendam essas árvores como sendo os produtores que vocês vão trabalhar. Tanto pelo projeto que vocês estão atuando, como em outros momentos que vocês forem para campo. Vocês perceberem que cada produtor é uma árvore diferente. Apesar de eles estarem no campo produzindo peixes, ou no caso da pesquisa de vocês, que é na área de pescado, mas eles vão ter, sim, dinâmicas, vivências, comportamentos diferentes, semelhantes ao que nós estamos vendo com as nossas árvores, tá bom? Então, isso aqui foi mais para a gente poder entender o que nós vamos encarar lá para o campo. Então, quando a gente fala sobre árvores de problemas, realizações e desejos, e aí, pessoal, rapidinho antes de continuar, qualquer coisa durante a nossa conversa, professor, eu não entendi, pode abrir o microfone, eu não estou conseguindo visualizar vocês aqui na tela, mas pode abrir o microfone, né, e pedir a palavra que a gente para aqui e conversa, tá bom? Então, podem levantar a mão e o professor Fabrício alerta, que aí a gente vai trazendo, tá bom? Aqui a discussão em si. Então, quando a gente fala sobre a árvore de problemas, realizações e desejos, a gente precisa entender alguns elementos básicos. 3 principais que eu vou trazer para vocês aqui. O primeiro ponto foi o que nós já discutimos, né? As árvores, elas apresentam características que são diferentes. Apesar de serem ali, terem alguns pontos semelhantes, mas elas têm características, diferentes, que é o sentido de remeter aos nossos produtores.
Um outro ponto é entender que essas características elas estão sendo influenciadas por algum fator ou por alguns fatores. Vamos lá pensar de novo na lógica das nossas árvores. Que fatores podem influenciar para que a gente tenha uma árvore com crescimento mais vertical, para um crescimento mais horizontal, para que você tenha um tronco um pouco mais espesso, para que você tenha um tronco um pouco mais fino, para que você tenha galhos mais resistentes ou menos resistentes? O que vai influenciar enquanto fator nesse processo pode ser sol, luminosidade, você pode pensar na questão do acesso à água, então chuva ou a falta de chuva. Se o ambiente onde ela está é um ambiente, por exemplo, vamos imaginar as árvores que nós temos na terra firme, aí dentro do campus avançado de vigia, né, que vocês passam por debaixo das árvores, vocês veem uma característica, mas se vocês forem para lá para o final do campus de vigia, onde tem aquela parte mais de mangue, vocês vão conseguir ver uma outra, né, dinâmica do espaço em si. Aliás, eu não sei, eu acho que eu confundi essa parte de mangue com o campus de Abaetetuba. Eu não sei se aí em Vigia tem essa parte de mangue, eu acho que eu confundi com Abaetetuba. Então, se você pensar nutriente para essa planta, né, se tem nutriente ou não no solo para desenvolver, a temperatura, tudo isso são fatores, pessoal, que vai influenciar nas características da nossa árvore. De novo, eu estou usando o exemplo da árvore para trazer para vocês o exemplo do produtor, ou seja, dependendo do ambiente onde o nosso produtor esteja, nós vamos ter produtores com as suas características diferentes. Então, em algum momento vocês vão visitar um produtor, onde esse produtor só tem ele e a esposa, né, ou ele e o cônjuge ali, onde ele trabalha com a pesca. E o restante da família está todo empregado ou fora do espaço. Você pode chegar em um espaço onde você tenha pessoas idosas tomando de conta dessa parte de cultivo de pescado. Pode ser que você chegue numa propriedade e tenha uma família inteira à disposição da atividade. Ou seja, são características diferentes. Por isso que é importante essa aplicação desse trabalho de vocês, da árvore de problemas, realizações de desejos, com cada um desses produtores, justamente para vocês entenderem. E aí depois vocês pensarem na análise dessas características e aí proposições também para isso. Então, são algumas características. E aí, um terceiro ponto que eu trago para vocês, relacionado a gente entender esses elementos para nossas árvores, é você entender quais são os tratos, né? A gente fala muito isso na área de manejo florestal, na área de agronomia, de técnica agropecuária. São os tratos culturais, são os cuidados, o manejo com a nossa árvore. Um exemplo que eu vou dar para vocês é isso aqui, olha. Essa árvore, ela tombou, e ela pode ter tombado por vários fatores. Vamos lá. O que poderia ter derrubado essa árvore? Vou perguntar para vocês. O que poderia ter derrubado essa árvore? O que vocês acham? Eu acho que essas meninas estão tímidas, só podem. Vamos lá. Eu acho que deve ter sido pela temperatura do solo, assim. Como é asfalto, esquenta muito, acho que pode ser um dos fatores dela ter tombado. Temperatura. Legal, interessante. Mais alguém? O que pode ter influenciado a queda da nossa árvore? Uma ventania. Oi? Um vento forte. Vento forte, ventania. Tá aí, um fator interessante também. Talvez ela já não tivesse tão resistente. Tivesse fraca já. Muito bem. Já poderia estar mais velha, né? E aí com vento. Ou pode também ter sido vários elementos, né? Que a gente pode estar agregando. Ela poderia estar fraca, em virtude da alta temperatura, e aí, junto com a ventania, acabou derrubando. Então, tem vários fatores que podem ser relacionados a isso. Isso foi a análise de vocês. Eu também fiz uma análise, né, para trazer para vocês aqui. Então, eu imaginei que poderia ter sido o peso da copa dessa árvore, né, porque eu imaginei ali, ela tem um tronco muito fino, enfim, pode ter sido por uma questão nutricional e tudo. Então, ela tem uma copa muito grande. E aí, com o vento, eu também pensei na lógica do vento, pode ter feito ela tombar. E também eu percebi que no tronco dela,
a gente tinha um espaço que provavelmente deveria estar aberto, e com o tempo ele foi se deteriorando, e isso foi enfraquecendo também o caule dessa planta, que também, por exemplo, pode ter sido influenciado pela temperatura, pela alta ou pela baixa temperatura, e aí acabou tombando. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com essa imagem? A gente, enquanto pesquisador, ao ir para campo, a gente pode coletar informações e acontecer o que aconteceu aqui. Né? Cada um vai ter uma forma de analisar e compreender o que é que pode ter acontecido com essa árvore. Agora, quem vai dizer realmente o que aconteceu, remetendo agora, vamos lá para os nossos agricultores, para os nossos produtores. Quem vai dizer o que realmente aconteceu de problema, para que a gente possa pensar em desejos e realizações, são os nossos produtores. Vai ser a partir da fala dos nossos produtores. Por isso que a metodologia participativa, ela se torna importante, aí no caso da árvore de problemas, ela se torna tão importante para a gente poder tá trazendo para dentro desse nosso espaço. Então, pessoal, de modo assim, bem geral, para não parecer, né, a dinâmica de silvicultura, como eu falei anteriormente, isso foi mais uma introdução para a gente poder compreender a nossa metodologia, a nossa oficina hoje aqui. Então, quando a gente fala sobre a árvore de problemas, desejos, realizações, a gente traz 3 fatores que são essenciais. Essa imagem que eu mostro para vocês aqui é uma imagem muito comum quando a gente vai trabalhar em campo. E quando vocês forem até os produtores, vocês vão levar essa imagem. No final da nossa apresentação, quando a gente for fazer uma dinâmica, esse material, professor Nilo, eu vou encaminhar depois para você, tá? Para você utilizar com as meninas, com um grupo aí, para estar trabalhando no campo. Então, são 3 pontos essenciais que precisam ser analisados. Primeiro que nós temos ali as causas, o problema central e as consequências para poder analisar a nossa árvore de problemas, desejos e realizações. Então, quando a gente vai analisar isso no campo, a gente precisa entender cada ponto desse. Então, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é qual é o problema central, ou o que seria esse problema central. Então, quando a gente pensa no problema central, o próprio nome diz, né? De todos os problemas existentes ali, nós vamos tirar um que seja chave. Então, isso é importante que vocês deixem claro com o produtor. Vocês podem questionar ele sobre várias situações no campo, na produção de peixe ou de pescado, de modo geral, organismos aquáticos. E aí vocês vão identificar junto com eles. Seu Antônio, então quer dizer que o problema-chave aqui da sua produção é a questão nutricional. Ele vai confirmar se sim ou se não. O problema central é a comercialização, no caso do projeto de vocês. Se sim ou se não. Então, vocês definem um problema central. Depois de analisar esse problema central, o que vocês vão pensar? Quais são as consequências desse problema para frente? Né? Então, é você pensar na lógica dos galhos. Problema central, você tem o quê? Você tem o tronco apenas, aquele caule, ou seja, é um problema único, você vai tirar ele. E quando você pensa nas consequências, são os problemas oriundos desse problema central que vão se dissipando. Tem aquele que é maior, né? Vamos supor aquele galho que é maior, então é um problema mais grave. Você tem aqueles galhos que são menos, né, presentes, que é aquele galho mais fininho, que tem só umas folhinhas ali, mas não deixa de ser um problema também, né? Não deixa de ser uma consequência. Então, você vai identificando quais são essas consequências que existem ali. Então, essas consequências, elas vão derivar do nosso problema central. E aí, um ponto que é importante a gente destacar é que a forma que eu estou falando para vocês é a forma que a gente vai analisar no campo, tá? Mais para frente eu vou reforçar isso. Mas entendam, a gente não vai começar já causa, problema central, consequência. Não, a gente começa do problema central, pula para as consequências e, por último, a gente vem para as causas. Por quê? Porque as nossas causas, elas, na verdade, elas vão... É delas que vai acabar derivando o nosso problema central, né? E aí, desse problema central, deriva as nossas consequências. Então, entenda, quando vocês forem para campo, o primeiro ponto que vocês têm que analisar é quais são os problemas existentes. E desses problemas existentes, você tirar um ponto que seja chave, né? E aí, desse ponto que é chave, você vai derivar as consequências inúmeras que podem acontecer ali naquele campo. E depois você vem, então, vamos supor, nosso problema... Mais para frente eu vou mostrar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem.
E aí, pessoal, um ponto que é importante, que eu deixei até grifado aqui de vermelho para vocês, é o seguinte. Dentro dessas consequências, de todas essas problemáticas que a gente consegue perceber, a gente tem que entender que essas causas deverão ser o foco da equipe. Então, vocês têm que entender que nós temos causas dentro desse processo, e em cima dessas causas nós devemos trabalhar a proposição. Porque, vamos imaginar, se eu tenho um problema relacionado à nutrição, nosso problema-chave é a nutrição do pescado, certo? Então, essa nutrição vai gerar inúmeros problemas. Vamos lá, as consequências nesse caso. Quais as consequências? Nosso peixe não vai conseguir desenvolver, nós vamos ter um custo de produção elevado, nós podemos ter morte de peixe, né? Enfim, isso vai causar um prejuízo financeiro. Pelo menos aqui eu coloquei 4 consequências que a gente vai ter grave. Vamos lá, então, para as causas que podem ter tido relação para essa questão nutricional. Falta de dinheiro para compra de alimento, a falta de uma loja, de um espaço onde a gente possa comprar esse alimento com mais facilidade, né? Pode ser um outro fator. Um outro fator seria, vamos supor, uma ração inadequada. A gente compra uma ração com teor de proteína, enfim, uma ração que não é balanceada para aquele peixe, para a nossa produção. Então, pelo menos nós tivemos aí 3 causas que podem ter gerado a problemática da nutrição do nosso pescado. Então, para a gente, vocês, enquanto equipe, quando estiverem no campo, vocês vão ter que atuar sobre o quê? É sobre o problema central? Não. Sobre as consequências? Não. O problema que vocês vão ter que atuar enquanto equipe é sobre as causas. Então, se o problema está numa ração, a gente não tem uma ração balanceada, a gente tem dificuldade de acessar essa ração, ou então a gente não tem como acessar essa ração aí em vigia, o que a gente poderia pensar? Articulação com alguma empresa que poderia fazer essa entrega. Será que é possível? Quanto custaria? Então, isso é uma estratégia. A gente poderia pensar com o professor Fabrício, professor, olha, isso aí é uma ideia para pesquisa. E se nós elaborássemos uma ração alternativa para o pescado, para os nossos produtores aqui em Vigia? Olha, isso aí é uma resolução de uma causa. Professor, a gente poderia dar uma oficina lá dentro da comunidade X sobre os diversos tipos de ração e como é que eles conseguem identificar qual é o teor de proteína adequado, qual é a ração mais balanceada, qual a ração, o tamanho, né, para poder alimentar aquele alevino, depois o peixe de X centímetros e depois o peixe já para engorda. Então, pode ser falta de formação para esses, formação e informação para esses produtores. E uma oficina seria o suficiente. Então, ou seja, a partir do momento em que vocês atuam sobre essas causas, vocês conseguem atuar diretamente sobre o problema. E esse problema vocês conseguem solucionar as consequências que vêm depois. Então, vejam que a nossa chave principal não está em você pensar a nutrição, que é o problema central, e eu voltar para o IF Vigia e tentar criar lá alguma forma para atuar em cima dessa problemática. Mas entender qual é a causa, ou quais são as causas que existem para gerar essa problemática, junto com o agricultor, e aí sim, depois a gente pensar enquanto pesquisa lá no campus de Vigia, junto com o professor Nilo e toda a equipe da área de pesca, para a gente poder fazer a intervenção com o agricultor. Então, só para a gente poder entender como funciona essa dinâmica da árvore de problemas, desejos e realizações. Tá dando para entender, pessoal? Até aqui, tá tranquilo? Sim, Sim, professor. Tudo certinho? sim. Então, eu citei um exemplo aí para vocês rapidinho, né, da nutrição, mas eu trouxe aqui um exemplo mais prático, até como esse material vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam ter ele em mãos, né? Então, eu imaginei o seguinte, um problema central que a gente poderia identificar dentro de Vigia ou na região do Salgado Paraense estaria relacionado à dificuldade no cultivo de peixe. Esse foi um ponto que a gente definiu enquanto problemático, né? A gente tem contato com alguns empreendimentos que trabalham com peixe, com pescado, organismos aquáticos. E aí a dificuldade principal é isso, né? Como é que a gente consegue cultivar esses peixes na nossa região?
E aí depois, eles trazem para a gente algumas consequências, né? A dificuldade no cultivo de peixe traz como principal consequência prejuízo financeiro, porque você tem aqueles produtores que desenvolvem essa atividade, mas que, por essa dificuldade no cultivo, acabam tendo prejuízo, por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de assistência, mas esse já é outro ponto, né? Mas, enfim, uma das consequências é o prejuízo na atividade. Com esse prejuízo, vou imaginar eu enquanto produtor e vamos imaginar vocês como produtores. Se vocês estão em uma atividade e essa atividade só dá prejuízo para vocês, vocês vão continuar nessa atividade? Quem vai continuar cultivando peixe tendo prejuízo? Ninguém. Então, um outro ponto que a gente tem como consequência desse problema é a desistência dos nossos produtores da atividade pesqueira. Isso vai influenciar, impactar diretamente na geração de renda das famílias. Porque se a nossa atividade era o cultivo de peixe e a gente não cultiva mais o peixe, então a gente não vai ter renda, né? E até aquele peixe que nós cultivávamos para alimentação, que a gente vai deixar de ter ele na nossa propriedade, nós vamos ter que comprar fora. Ou o peixe, ou o frango, ou a carne bovina, ou qualquer outro tipo de proteína. Por quê? Porque a gente não vai ter mais. Então, isso vai gerar, né, um problema na renda dessas famílias. Com isso, a gente não tem renda, a gente não consegue produzir alimentos, a gente vai aumentar a pobreza. Isso é um outro ponto, que a agricultura familiar ela tem um perfil muito característico para isso, que é justamente a manutenção familiar. A partir do momento que essas atividades deixam de ser efetuadas, garantidas, você tem um aumento da pobreza. Então, isso também é uma consequência gravíssima no contexto tanto social quanto econômico das nossas comunidades. A redução do pescado no mercado, ou seja, vamos imaginar, nós temos esses 5 produtores que vocês vão atuar produzindo. Então, nós teremos 5 fornecedores de pescado no mercado. Deixam de acessar o mercado com peixe, a gente tem uma redução desse produto. E quando a gente tem a redução do produto e a nossa oferta continua, e a nossa demanda continua a mesma, isso vai gerar o quê? Um aumento no valor. Por quê? Porque nós vamos ter uma baixa produção, mas a demanda vai estar igual, ou até às vezes maior, dependendo do momento. E aí, a gente vai ter, então, um aumento do preço, que é uma outra consequência dentro desse processo. Com isso, a gente analisa aqui o que foi que gerou todas essas consequências, o que foi que gerou esse problema central. O que pode ter causado todo esse rebuliço aí na nossa produção de peixes pode ter sido assistência técnica e extensão rural, que pode não ter havido para esses produtores, a falta de políticas públicas de incentivo à atividade pesqueira, e aí a gente pode falar um exemplo daí de vigia, né? Pode ser que a prefeitura não tenha uma secretaria para atuar com esses pescadores, com esses produtores de peixe. A falta de organização dos produtores também pode ser uma forma de se pensar uma causa que possa ter levado a esse problema central, e aí com inúmeras consequências. A própria desunião desses produtores, já que eles não estão organizados, isso tem algum fator, e pode ter sido muito bem a desunião deles. E outros fatores, por exemplo, conflitos sociais, conflitos políticos, né, a própria falta de entendimento do que seria a atividade em si. Então, são inúmeras causas que podem estar relacionando a esse problema central e essas dificuldades, né, essas consequências que a gente vai identificar. Então, pessoal, esse aqui foi um exemplo que eu trouxe, né, imaginando que a gente pode pensar para campo. E aí, um ponto que eu destaco para vocês é que não esqueçam, olha a lógica como eu fui trabalhando. Primeiro, eu identifiquei o problema central. Em cima do problema central, eu pensei quais são as consequências que podem estar vindo, né? E, por final, pensando quais são as causas que podem ser geradas nesse processo. Então, isso é para a gente poder entender como funciona a nossa árvore, principalmente a árvore de problemas, né? E aí a gente vai, em cima disso, pensando algumas possibilidades de intervenção. Trago aqui para vocês, repetindo um slide lá do comecinho. Pessoal, quando a gente for para campo, você levantar esse debate aqui, né,
entender esse problema central, as consequências e as causas, não tenham medo de gerar discussão. Não tenham medo. O ideal é que a gente gere discussão. Se a gente não gerar discussão nesse processo de formação participativa, a gente não está conseguindo avançar com a nossa metodologia. Então, a discussão, desde que ela seja uma discussão saudável, salutar, ela é importante para dentro desse processo, principalmente para pesquisa. O professor Fabrício Nilo, ele sabe muito bem disso, né? Quantas vezes nós não estávamos numa comunidade e gerava discussão, um agricultor concordava, um outro discordava, e gerava... E ali no meio eles faziam uma piada, e às vezes alguns entendiam a piada, outros não. Então, a discussão, ela faz parte. Para a gente isso é importante também. Então, estou trazendo esse slide novamente para deixar bem claro. A discussão gerada dentro do processo de formação participativa, ela é fundamental, tá bom? Dentro disso, e eu até comentei com o professor Fabrício isso depois, a gente fecha muito quando a gente trata sobre árvores de problemas, desejos, realizações, e aí a gente acaba esquecendo uma continuidade dessa árvore, que aí é algo que é interessante para a pesquisa que vocês vão estar atuando com esses produtores, que é a gente pensar na árvore de estratégias. A árvore de estratégias, na verdade, ela seria essa árvore mais direcionada para desejos e realizações que a gente está pensando para o futuro. O que a gente viu anteriormente foi mais direcionado para a árvore de problemas. Então, a árvore de estratégias são, no caso, essa árvore que a gente chama de realizações e desejos, né? O que a gente está pensando numa lógica de futuro. Então, pessoal, é a mesma lógica, a mesma imagem, só que a gente vai mudar a nossa nomenclatura. Na árvore de problemas, quando a gente dialoga sobre o problema central do que a gente está analisando, quando a gente passa para a árvore de desejos e realizações, ou seja, para árvores de estratégias, a gente vai transformar isso em um objetivo central. Então, o nosso problema antes era a nutrição do nosso pescado. Então, o nosso objetivo agora vai ser o quê? Como a gente consegue garantir essa nutrição do nosso peixe lá no campo? Então, a gente vai ter um objetivo central. Né? Então, a gente vai o nosso objetivo central vai ser o que nós queremos buscar, o que nós buscamos, alcançar lá no meio rural junto com esse produtor. Então, é do que a gente trata numa lógica de futuro. Tá? A gente está pensando no futuro. Isso seja para atividade produtiva, seja para organização social, seja para a comunidade, seja para a família que a gente está atuando. Então, é o que a gente está pensando de futuro. Então, problema central, na lógica da árvore de estratégias ou na árvore de desejos e realizações, passa agora a ser chamado de objetivo central. Depois disso, a gente vem com as consequências. Não esqueçam, as nossas consequências, elas são o quê? São os nossos galhos, são as nossas folhas, são aqueles ramos que vão partir do nosso problema central, que agora, nesse caso, vai partir do nosso objetivo central. Então, as nossas consequências não serão mais consequências. As nossas consequências agora, elas vão passar a ser quais são os fins que eu tenho que realizar para poder atingir o meu objetivo, né? Quais são os objetivos que eu preciso trabalhar para poder chegar no meu objetivo central? Então, lembre, consequência na árvore de desejos, realizações ou nas árvores de estratégias deixam de ser consequências e passam a ser os fins para chegar no nosso objetivo central, ou seja, são os inúmeros objetivos para chegar no nosso objetivo central. São os nossos galhos, as nossas folhas. E, por último, a gente vem com as causas. O que seria causas lá no passado, agora a gente vem como estratégias que seriam o que a gente chama de meios, né? Seriam os meios para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então, quando a gente vai analisar essas causas aqui na árvore de estratégias, que nesse caso são os meios, são os meios, os fins para a gente poder atingir o objetivo que a gente quer, ou os objetivos, a gente precisa primeiro entender algumas questões, e aí entram as questões no processo da nossa atividade. Então, para eu atingir o meu objetivo central, o que nós devemos fazer? Quais são as estratégias que nós precisamos atuar? Quais são as formas que a gente precisa realizar em campo? Quais são os meios que eu vou precisar realizar para poder chegar nesse objetivo? Então, são alguns pontos que a gente tem que estar traçando. E aí eu vou pegar aquele exemplo que a gente viu lá atrás, né, quando a gente analisou sobre árvores de problemas, e eu vou transformar isso
para a nossa árvore de desejos e realizações, ou árvores de estratégias, para a gente poder entender melhor. Então, vamos lá. Lá atrás, a gente viu que nós tínhamos um problema com relação, né, à produção de peixe. Então, o nosso objetivo central agora vai ser o quê? Aumentar ou qualificar o nosso cultivo de peixe. Esse vai ser o nosso objetivo, para poder atuar sobre aquele problema que nós vimos lá atrás. Se vocês pegarem o exemplo lá de trás e pegarem agora essa árvore de desejos, vocês vão ver que nós vamos estar trabalhando em cima disso. Então, o problema lá atrás era a produção. Então, nós queremos aumentar ou qualificar a nossa produção aqui. Tá bom? E aí, um outro ponto que a gente destaca é quais são os fins que eu tenho para isso, ou que eu preciso realizar para poder, né, quais são os fins ou os objetivos que eu vou atingir a partir do momento em que eu aumentar ou qualificar esse meu cultivo de peixe. Olha lá quais são os fins e objetivos que nós vamos alcançar. Primeiro, ganho de produção ou ganho de produtividade. Se eu tenho ganho de produção ou de produtividade na minha área, eu vou gerar o quê? Vou gerar renda. Por quê? Porque eu vou ter ganho de produtividade. A minha produção vai estar em evidência. Então, eu vou conseguir gerar renda. O problema que nós tínhamos lá atrás era o quê? Prejuízo na nossa propriedade. A partir do momento em que eu tenho essa produção e essa produtividade, eu valorizo o meu produtor. Lá atrás, nós vimos que um problema era a desvalorização do produtor, da atividade no campo. Aqui não, aqui a gente vai ter uma valorização. Nós vamos conseguir manter ou aumentar a renda das famílias. Lá atrás nós tínhamos um problema que era a perca, ou então a redução da renda das famílias. A gente tinha um aumento de pobreza lá atrás como problema. Com todo esse trabalho que a gente vai desenvolver aqui, a gente vai ter uma redução da pobreza. A gente tinha um problema com relação à pescada no mercado lá, porque antes nós tínhamos 5 produtores, 2 desistem, nós temos apenas 3. Eu tendo uma maior produção, eu tendo uma maior produtividade, eu tendo uma valorização do meu produtor, eu conseguindo manter esse meu produtor e a família dele na produção de pescado, eu vou continuar tendo produção para atender esse mercado consumidor. Então, eu vou ter mais disponibilidade de pescado no mercado. E a partir do momento que eu tenho mais disponibilidade de pescado no mercado e tenho demanda, eu consigo ter um preço justo, ou seja, eu tenho oferta e demanda caminhando lado a lado, então eu vou ter um preço que vai ser mais acessível, tanto para quem vai vender, quanto para quem vai consumir. Então, eu tenho ali uma justiça na equidade econômica dentro do município ou dentro do território que a gente está discutindo. Então, vejam, a gente atuando sobre esse objetivo central, na nossa árvore de desejo e realização, a gente tem objetivos ou fins que a gente vai atingir, que são totalmente contrários àqueles problemas, consequências que nós tínhamos lá atrás, e para isso, a gente vai definir que o que poderia ser trabalhado. Se vocês forem perceber lá atrás, nós tínhamos inúmeras, né, causas. Então, quais são os meios que nós vamos atuar principalmente sobre isso? O primeiro meio que a gente vai atuar vai ser uma assessoria e uma assistência técnica capaz de atender esses produtores. A gente tendo técnicos qualificados atendendo esses produtores, a gente vai ter uma garantia desse processo de produção. Se a gente tiver política, não precisa ser política a nível de região ou a nível de estado. Vigia é um município que tem destaque na pesca. Então, pode ser que a gente tenha uma secretaria específica de pesca. Eu não sei se existe, mas quem sabe uma secretaria específica de pesca e de recursos aquáticos aí em Vigia, para atuar com esses produtores. Isso aí seria uma forma de incentivo, é uma política de incentivo à atividade pesqueira, né? A própria organização desses produtores, vamos imaginar, nós temos 5 produtores individuais, mas se eles se organizam, não precisa eles montarem uma associação, uma cooperativa, ainda que informalmente eles se organizarem para, por exemplo, comprar ração juntas. Ao invés do seu Antônio, da dona Maria, do seu João, da dona Raimunda e do seu Pedro estarem comprando cada um 2, 3, 4, 5 sacas de ração, se cada um dissesse, não, eu quero 4 sacas de ração, nós somos 5 pessoas, então nós vamos comprar um montante de 20 sacas. E a gente vai para o mercado com o valor para poder falar, agora a gente não quer comprar apenas 3 sacas, 4 sacas, nós queremos 20 sacas. E a gente consegue um preço menor. Então, a organização desses produtores pode ser para acesso a esse tipo de produto, né? a insumos para sua produção. Ninguém está falando de montar associação ou cooperativa. Eu estou falando de estratégia de organização.
a união desses produtores. Isso pode ser um meio para que eles possam atingir o seu objetivo central, tá? Então, só para a gente poder entender um pouco da dinâmica. Então, entendam, nós temos as árvores de problemas, onde nós vamos identificar quais são todas as problemáticas, aquilo que a gente entende como gargalo no campo, que foi o que o professor Fabrício colocou logo no início, e nós temos a árvore de estratégias, que seria, no caso, a árvore de desejo e realização, que é a gente tentar compreender de que forma a gente pode estar atuando sobre essas problemáticas e aí chegando a uma resolução, né, a uma proposição para essa dinâmica de problema que existe no campo, principalmente na lógica da pesca, né, que vocês vêm atuando muito na região aí do Salgado, principalmente em Vigia, tá? E aí, pessoal, dentro dessa lógica da árvore de estratégias, a gente precisa entender que, assim como eu falei lá, assim como eu falei lá atrás, né, nessa lógica de qualificar e aumentar essa nossa produção, a gente definiu que, dentre esses objetivos, de modo geral, a gente vai estar trabalhando sobre 4 específicos, né? Porque se a gente pegar, surgiram inúmeros aqui. E pode ser que o projeto de vocês, aí já direciona para o professor Fabrício e para a equipe que faz parte direta do projeto, desses objetivos que vocês querem atingir a partir da árvore de realizações e desejos, vocês não queiram trabalhar com todos os desejos, né, todos os fins e objetivos que vocês identificaram. Então, vocês podem fazer uma compilação daquilo que é mais interessante ou que vai no foco da pesquisa de vocês. Então, nós identificamos ali 6 objetivos específicos, digamos assim, só que vocês disseram, não, nós vamos atuar, Wagner, sobre 4 principal, que está relacionado principalmente à lógica ali de comercialização, né? Então, seria a produção, a valorização desses produtores, e aí, no caso, a manutenção, e aí o aumento também da renda familiar, e a redução da pobreza, porque está muito mais direcionado à nossa lógica de mercado. Um exemplo, né? Estou dando apenas um exemplo, não quer dizer que vocês vão seguir isso. Então, dos 6, vocês definiram 4. A mesma lógica vai para quando a gente pensar na lógica dos meios. Então, vocês identificaram os inúmeros meios que a gente pode estar atuando para facilitar o acesso a esses objetivos específicos. Mas vocês dizem, não, o que a gente consegue fazer? A gente não consegue implementar política pública a nível de município. Não é a função do IFPA e a prefeitura não está à disposição. É só um exemplo, tá, pessoal? Que eu, assim, eu, na verdade, nem conheço a gestão municipal, nada. Eu estou apenas trazendo aqui exemplos. Então, a prefeitura não tem interesse também no incentivo à atividade. Os agricultores também já não acreditam mais na lógica de organização e eles também não querem se unir para fazer essa compra de ração coletiva, né? Porque um recebe no dia 5, o outro recebe no dia 10, o outro só vai receber no final do mês. Então, eles preferem manter do jeito que está. Ok. Então, de que forma que nós conseguimos atuar sobre algum meio para poder atingir os nossos objetivos específicos lá que a gente viu, né? Ou para atuar sobre o nosso objetivo central? Assessoria técnica, porque a assessoria técnica nós conseguimos fazer. O professor Fabrício, junto com a equipe dele, consegue dar uma assessoria 1, 2 vezes por mês, fazer uma biometria, um acompanhamento do produtor, a qualidade da água. Então, a gente consegue fazer, ainda que pelo IFPA, uma assessoria técnica, uma assistência lá nesses nossos produtores. Então, pronto. Então, nós definimos aqui qual vai ser o meio que nós vamos utilizar. Tá? Então, percebam, não necessariamente vocês vão precisar atuar sobre todas as características que vocês identificaram no campo. Vocês podem pegar uma específica e atuar sobre ela. Esse é o exemplo do que vocês podem estar trabalhando no projeto de vocês. Se, no caso, é a comercialização de peixe, né, do pescado na região do Salgado Paraense, então vocês vão definir quais são os meios para atuar sobre isso. Tá? Então, só para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica. Então, no final, nós tivemos essa característica aqui da nossa árvore de desejo. Nós identificamos todos os problemas lá atrás, e no final, é isso que vocês vão apresentar para o professor Fabrício Nilo, enquanto material da pesquisa. Então, vocês vão dizer assim, professor, em cima dos problemas que nós identificamos na árvore de problemas, em cima do que nós analisamos a partir da nossa árvore de desejos, realizações, que no caso é a nossa árvore de estratégias, a gente entendeu que
O objetivo central hoje do produtor, vamos imaginar lá, do seu João, é o aumento da sua produção, do seu cultivo de peixe, ou a qualificação do seu pescado, né? Esse seria o objetivo central dele. E ele falou que, se ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir ganhar na produção e na produtividade dentro da propriedade dele. Ele vai se sentir valorizado, ele acha que os produtores também, nesse contexto, vão estar valorizados. Ele vai conseguir manter a renda da família dele, né? E aí também aumentar, se for o caso, porque ele vai ter um ganho de produtividade também, então é possível que ele tenha um aumento da renda da sua família. E ele disse que ele vai reduzir a pobreza, porque já que ele vai ter maior recurso, né, vai ter maior capital, então ele vai conseguir também reduzir a pobreza no seu espaço. E aí o seu João disse para a gente, professor, que para ele basta ele ter algum técnico, né, ter um apoio técnico lá do lado dele. Se ele tiver um técnico direcionando como fazer, se está certo, se está errado, se a água está com qualidade ou não, se o pH está ok, se a gente não tem uma quantidade muito grande de peixe dentro do nosso tanque ali competindo por oxigênio. Então ele disse que se ele tiver um técnico ou uma equipe técnica acompanhando ele consegue desenvolver. Então é isso aqui, pessoal. Vocês viram que todo aquele percurso que nós fizemos até agora foi para chegar nesse resultado, né? Então é isso aqui que o professor Fabrício Nilo, junto com vocês, precisam analisar ao final da pesquisa com os 5 produtores. E aí, sim, em cima disso aqui, sendo assim bem direto, em cima disso, a gente consegue ter a constituição de política pública, né? E essa constituição de política pública não necessariamente precisa passar por questão governamental, ou seja, prefeitura, governo do estado, governo federal, não necessariamente. Isso pode ser a partir dos nossos próprios projetos, o projeto IF Empreendedor, né, os projetos CNPq, PIBIT, projetos de editais a fundo perdido, tudo isso aí é forma de você estar apresentando esse material. Então, em cima da pesquisa que nós fizemos na região do Salgado Paraense, aí, claro, a equipe, né, vai estar respaldada, não sei, por um artigo, por relatórios, enfim, a gente chegou que existia essa problemática. Então, o nosso projeto, a nossa proposta de projeto, está em cima de algo que é concreto. Não é algo que o professor Fabrício, o professor Wagner imaginou que seria interessante. Não, a gente tem aqui um relatório que comprova. Falta atuar sobre tal problema, que nesse caso aqui é o aumento ou a qualificação do cultivo de peixe na região. Tá? Então, ao final, professor Fabrício, é isso que a turminha tem que entregar para o senhor, viu? Para a gente poder fazer análise desses problemas lá no campo, e aí, as gargalos, né, que você coloca, e aí, no final, a gente pensar nessas proposições. É muito em cima dessa dinâmica. Então, pessoal, assim, de modo bem resumido, a gente está com esse material, né, com essas 2 discussões, a árvore de problemas e a árvore de realização de desejos, que, no caso, é a árvore de estratégias. Como eu falei para vocês, a nossa discussão aqui é mais breve, num contexto mais de conceituação, porque a gente vai fazer algumas atividades mais práticas. E aí, dentro da atividade mais prática, eu trouxe para vocês aqui alguns elementos para a gente poder estar analisando. O primeiro é sobre a árvore de problema e desejos, né, que a gente vai fazer uma dinâmicazinha aqui para poder entender. A gente vai identificar primeiro qual é o problema central, e aí eu queria que vocês participassem nesse contexto, a gente construir alguma coisa nessa linha. Não sei se a gente poderia pensar num produtor que esteja aqui com a gente para fazer já uma experiência prática. Depois a gente vai ter uma possível análise de quais as consequências sobre esse problema central e quais são as causas que podem ter levado a esse problema. Então, né, a gente tem aqui, esse material aqui, professor Nilo, seria um material para que eles pudessem levar para campo, tá? Eles podem fazer anotações lá, tudo, mas no final seria interessante eles apresentarem essa ficha para o senhor, para vocês poderem fazer uma análise mais interna no retorno aí no campus. Então, isso aqui seria a nossa ficha da árvore de problemas a serem analisados. Professor E aqui Wagner, nós teríamos... Oi. muito legal, entendeu? Essa ficha, a construção da ficha, justamente para poder dar norte aos estudantes, né? Até mesmo nesse diálogo, nessa conversa construtiva com os microempreendedores individuais,
certo? Uhum. Você já quer entrar dentro da dinâmica de como coletar já as informações aqui, ou a gente dá um intervalo? Como é que a gente pode fazer? Sim, eu vou só finalizar o último slide aqui, Ótimo. e aí a gente dá um intervalinho, tá? Que aí é a mesma lógica. Assim como a gente viu aqui da árvore de problemas, a gente também vai ter a árvore de estratégias, que é uma outra ficha que eles precisam apresentar no final do projeto. Então, no final da análise, nós vamos ter duas fichas. Essa primeira ficha com relação à problemática, e nós vamos ter uma outra ficha com relação às nossas proposições, que aí é a gente pensar de que forma que a gente pode atuar com esses agricultores, com esses produtores que atuam com cultivo de pescado. Então, em cima daqueles problemas que nós vamos identificar lá atrás, na primeira ficha, nós vamos trazer, então, aqui qual seria o nosso objetivo central. Nesse caso, qual é o objetivo central desse microempreendedor que atua com peixe. Depois disso, identificar com ele quais são os fins, qual é o objetivo que ele pretende atingir, né, com esse objetivo central, que aí vocês podem ver que, comparado com a outra ficha, esses objetivos, esses fins, eles acabam sendo menores, não necessariamente precisam ser todos, mas que sejam alguns específicos para a gente poder estar atuando. E os meios para a gente poder atingir. Aí a gente vai também trazer isso para a discussão a partir da nossa dinâmica mais prática. Então, professor Nilo, a gente poderia, né, essa sugestão acho que é interessante, a gente poderia pensar numa lógica mais de um intervalinho, não sei quanto tempo vocês pensam, e aí no retorno a gente faz essa parte prática. A gente já pode até pensar aqui em quem seria um microempreendedor que está aqui com a gente, para a gente ir já trabalhando um pouco dessa construção, dessa proposta de tanto da árvore de problemas quanto da árvore de estratégias. Com certeza. Professor, é muito legal ouvi-lo, né? Aqui foi uma aula de aprendizagem mesmo, que a gente consegue adotar essa metodologia para todos os segmentos. Eu fico pensando assim, nossa, numa empresa, tem como a gente aplicar. Lá na agricultura, como o senhor falou, na agricultura familiar, a gente chega com os produtores, aplica a metodologia e a gente tem essa resposta de forma imediata, né? Então, esse tipo de metodologia que a gente quis trazer para dentro do nosso projeto, na forma de padronizar, não padronizar o nome, e sim de nortear de como coletar essas informações, porque até então, na pesca e na aquicultura, a gente não tem documentos, né, que formalizem, que traga essa pegada, né? Então, daí a necessidade, o apelo dentro do projeto, para a gente poder adaptar para essa realidade de pandemia, adaptar para essa realidade dos microempreendedores individuais, né, e até mesmo aos nossos estudantes que estão presentes aqui, e estamos com estudantes do curso técnico em aquicultura, o curso técnico de informática, né, os microempreendedores individuais, os nossos convidados aqui externos ao projeto, participando, então, da nossa comunidade acadêmica, do campus Vigia, e, ao mesmo tempo, a comunidade externa ao campus. Então, tudo isso a gente... nós somos gratos, né, em tê-lo aqui para poder socializar esses conhecimentos. E aí eu deixo em aberto também aos nossos bolsistas, aos nossos colaboradores, a qualquer pessoa que esteja aqui para falar um pouquinho até aqui, como é que está o andamento do nosso trabalho, a condução da oficina. Fiquem à vontade para vocês falarem. E aí, logo, em seguida, a gente faz uma pausa e entra com a parte prática, tá bom? Fiquem à vontade. A Ingrid levantou a mão aqui. Vamos lá, Ingrid. Fique à vontade. Bom dia, sou a Ingrid, bolsista do projeto. Eu só queria falar assim, sobre a questão da gestão aqui do município. Eu sou aluna da turma de 2019. Quando eu entrei no IFPA, a antiga gestão, né, no caso da prefeitura, não tinha todo esse norte, assim, trabalhando nessa questão de cultivo, de dar apoio para esses pequenos produtores. E com essa nova gestão, hoje, já tem mais
a aquicultura e a pesca ganhou mais uma visibilidade aqui no município. Já teve doação de peixes e entre outras coisas aqui. Então, de 2019 para cá, deu uma melhorada bastante. Assim, a aquicultura e a pesca já ganharam uma visibilidade maior aqui no município, ainda mais com esse projeto agora, que também tem o apoio da prefeitura. Então, eu acho que aqui em Vigia, a aquicultura e a pesca vai elevar mais. Já tem a secretaria, e na última reunião a gente teve com, acho que era o coordenador da Secretaria de Pesca. Então, eu creio que essa nova gestão ela veio para apoiar mesmo os pescadores e os pequenos produtores rurais. Obrigada. Muito bem, Ingrid. Alguém mais quer falar um pouquinho? Todo mundo tímidos. É isso mesmo. Bom, gente, se não tiver mais ninguém, a gente pode, então, entrar no nosso momento aí de intervalo, e logo em seguida a gente retoma, tá bom? Pode ser daqui a uns 4, 5 minutos. O que é que vocês acham? Perfeito. Certo? Perfeito? Então tá, gente. Daqui a pouco a gente retorna com a mesma discussão com o professor Wagner, onde nós vamos desenvolver esse nosso segundo momento, é o momento da parte prática, tá bom? Então vamos lá, gente. Obrigado.